primeiros nesta obra, meus irmãos, e estando vivo hoje, não se unir à igreja, então eu devo me preocupar? Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Onde está o problema? A questão é para fazer-nos pensar sim. Vamos ver aqui algumas declarações destes pioneiros com respeito às questões que estão girando em torno aí das doutrinas que foram mudadas pela igreja. Tiago White declara: a maior falha que podemos achar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem ido em frente até deixar todo o vestígio do papado para trás, como a imortalidade natural, a aspersão, a trindade e a guarda do domingo, a igreja estaria agora livre de seus erros antibíblicos. Review and Herald, 7 de fevereiro de 1856. Você vai localizar isso no livro Em Busca da Identidade, na página 113. Que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Tiago White, 6 de julho de 1869. O que é que nós temos aqui? Uma declaração de Tiago White, que foi casado com Ellen G. White, e ele está dizendo que o quê? A trindade, como outros ensinamentos, é um ensinamento anti-escriturístico, antibíblico. Ele está dizendo, meus queridos, que o quê? A ideia de que uma pessoa é 3 e de que 3 pessoas é uma é contrária à razão e ao senso comum. Quando eu não tinha esta luz, eu dava estudos bíblicos e eu então ali ensinar a trindade. Irmãos, as pessoas me perguntavam, mas como pode ser isso, Alexandre? E eu tentava, eu me desdobrava, meus irmãos, para tentar explicar para a pessoa que... Mas espera, como? Olha, gente, Deus é maravilhoso. Como Deus tem misericórdia de nós, meus irmãos. Porque a gente vai tentar pôr na cabeça de uma pessoa, explicar para uma pessoa uma coisa que não tem fundamento, que não tem lógica. E enquanto a bondade de Deus, meus queridos, não nos alcança a fim de nos despertar, a gente não se dá conta da gravidade do problema. Não que Deus de antemão não nos procure, é que geralmente, sabe o que nós fazemos? Nós pensamos que sabemos tudo. O problema de Laodiceia, sabe o que é? Pensa que sabe tudo, que não tem falta de nada. Mas se nós formos humildes, se nós formos abertos e permitir que as nossas aparentes crenças sejam então ali pesadas na balança da verdade, nós vamos então ter o colírio do Espírito Santo que vai nos ajudar a enxergar coisas que até então nós não enxergávamos. Então nós temos aqui uma declaração de Tiago White, que foi marido de Ellen White. Agora, se este homem estava errado, irmãos, Deus ia permitir que a sua serva se casasse com ele? Porque ele era antitrinitariano. Deus ia permitir, meus queridos, que a sua mensageira deitasse ao lado desse homem por muitos anos e não desse a ela uma revelação mostrando que ele estava errado, porque a questão de adoração é uma questão séria, irmãos. A questão da deidade é uma questão séria. O ponto da adoração é o ponto central da religião. Se você não tiver uma compreensão correta de quem é o seu Deus, você vai estar cometendo um grave erro no que tange ao aspecto da adoração. Nós procuramos deixar isso bem claro num DVD que nós gravamos chamado A Trilogia da Trasladação. Ali nós vimos tratando de forma bastante clara as questões em torno deste assunto. Testemunho da profetisa. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Testemunhos Seletos, volume 2, página 107. O que a mensageira revelou aqui? Que vai surgir homens dizendo que tem uma nova luz, e qual é a tendência desta nova luz? É abalar o quê? A fé nos marcos antigos. Quais são os marcos antigos? São as doutrinas cridas pelos pioneiros. Estes são os marcos antigos que a mensageira está se referindo. Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. E a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência.
Testemunhos Seletos, volume 2, página 104. O que nós lemos aí? Nós não devemos receber nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, além daquela que os pioneiros tinham. Antes o quê? De perguntar aos homens de experiência. Quem são esses homens de experiência mencionados pela senhora White aqui, irmãos? Eram os pioneiros. Os homens designados por Deus para estabelecerem este movimento. Agora, será que os teólogos e pastores atuais aceitaram uma nova doutrina sem consultar os pioneiros? Com certeza. A verdade é tão óbvia que se estes pioneiros estivessem vivos hoje, como nós já vimos, eles o quê? Não se uniriam a esses pastores atuais. Nós estamos vivendo um momento presente hoje dentro da igreja. E nós vamos ver mais adiante, que é o cumprimento de uma outra profecia da senhora White. Apostasia ômega. Nós vamos ver mais adiante. E infelizmente a maioria dos adventistas do sétimo dia, os milhares, não estão se dando conta. Urge a necessidade dos servos e das servas de Deus se levantarem conforme a ordem da mensageira de Deus e protestar contra a perversão da palavra de Deus, a fim de que, quem sabe, os poucos honestos e sinceros que estão no meio da igreja se despertem e saiam deste engano, cujo caminho é a perdição. J.N. Andrews declara: a doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo Concílio de Nicéia em 325. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à igreja aparece nas páginas da história eclesiástica que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. Revista Adventista, 6 de março de 1855. Andrews, um dos mais capazes homens do Adventismo, Ellen White declarou nos seus dias, vem dizendo que o quê? A doutrina da Trindade é uma doutrina que, naqueles que creem nela, é de causar vergonha. A forma como ela foi imposta na cristandade, meus queridos, no século 3 e 4, quando a igreja estava ali, vivendo ali um momento de apostasia, a forma pela qual ela foi estabelecida na igreja é assustadora, meus queridos. Por quê? Levou ao cumprimento da profecia de Daniel. Para a ponta pequena de Daniel se estabelecer, eles precisavam derrubar 3 outras pontas, que tem que ver com os ostrogodos, os érulos e os vândalos. Estes grupos de homens, meus irmãos, eles eram arianos. Eles criam que Cristo foi gerado em algum ponto da eternidade. Eles eram partidários de Ario, como Eusébio, historiador da igreja, era partidário de Ario. Só que a igreja estava querendo estabelecer a Trindade. E para estabelecer a Trindade, tinha que negar a verdade bíblica de que Cristo foi gerado um dia na eternidade pelo Pai. E então o que foi que eles fizeram? Massacraram esses povos, meus irmãos. E no ano 538, então, o papismo foi estabelecido como poder supremo na face da terra. É por isso que o que? Andrews disse que o que? Essa doutrina cora de vergonha aqueles que defendem. E infelizmente, nós, adventistas do sétimo dia, estamos defendendo essa doutrina católica. Deveríamos nos envergonhar ou não? Deveríamos. Se nós estudarmos a história, nós vamos perceber que nós estamos adotando um filho do papado. Mais adiante eu vou mostrar para vocês que a Trindade é a doutrina central da Igreja Católica. Não que nós tenhamos algo contra, os católicos, até mesmo porque boa parte dos fiéis de Deus se encontram aí nessas demais denominações. Mas nós, adventistas do sétimo dia, fomos separados dessas igrejas caídas para sermos um povo especial, contendo uma mensagem especial para um tempo especial. Agora, por que os sucessores dos pioneiros vão voltar de novo a pedir a bênção do papado? O que será que está por detrás disso daí? Mais à frente nós vamos perceber, meus queridos, que existe aí, houve questões financeiras. Infelizmente, gente, eu lamento, irmãos. É com dor no coração que eu estou dando esta mensagem. Como eu disse a princípio, eu relutei há muito tempo. O que a gente vê é uma ousada rebelião.
É uma cegueira tremenda, terrível, meus queridos. Então isso nos força a chamar o pecado pelo nome, a fim de que, quem sabe, alguns se arrependam. Agora é lógico, muitos dos nossos pastores estão aí defendendo com unhas e dentes a nova teologia, mas eles nem sabem que o quê? Essa não era a fé dos pais. Eles próprios estão enganando sem saber que estão sendo enganados. Então, eu quero acreditar que muitos desses homens, quando caírem em si, vão reconhecer que poxa, de fato, os irmãozinhos ali têm razão, a coisa é séria mesmo. E Andrews hoje tem o seu nome na universidade lá nos Estados Unidos, Andrews, da qual o Dr. Knight é professor e os demais escritores do livro A Trindade é escritor. Agora, vem cá, se Andrews saísse hoje do túmulo e visse no que se transformou a igreja no âmbito das doutrinas, eu tenho absoluta certeza, ele mandaria tirar o nome dele da universidade. A Universidade Andrews hoje desonra os pioneiros, especialmente Andrews. Porque hoje eles escreveram um livro que está defendendo a Trindade, mas Andrew era um antitrinitariano. Então como é que fica? Uma desonra ao nosso irmão, ao nosso pai na fé, ao nosso pioneiro J.N. Andrews. Ele, como nós acabamos de ler, não cria nessa doutrina, e hoje essa doutrina é defendida pela igreja que carrega o seu nome numa das grandes instituições da igreja. Então, de fato, ele se envergonharia e mandaria retirar o nome da universidade. Testemunho da profetisa. O eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito à expressa imagem de sua pessoa, e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Revista Adventista, 7/9 de 1895. O que nós temos aqui? A profetisa declarando que Cristo foi gerado pelo Pai. Nós vimos a princípio que o dragão vai se irar contra a igreja e vai perseguir o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Mas espera aqui, será que o ministério atual está mantendo o testemunho de Jesus? Não, não está. Se eles estivessem mantendo o testemunho de Jesus, eles creriam como a profetisa cria, que Jesus Cristo foi gerado pelo Pai. Jesus Cristo, de fato, é filho do Pai, foi filho de Deus na eternidade. Saiu do seio de Deus, mas eles estão pregando que Jesus Cristo é coeterno, que Jesus Cristo não teve princípio nos dias da eternidade, que Jesus Cristo, Jesus Cristo é gêmeos com Deus. Está indo contra a declaração da mensageira. Ela continua dizendo: Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Para Cristo foi dada uma posição exaltada. Ele tinha sido feito igual com o Pai. Todos os conselhos de Deus são abertos para o Filho. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 268. Irmãos, até uma criança entende. Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Simples ou não? E aqui ela vem dizendo que o quê? A Cristo foi dada uma posição exaltada. Se foi dada uma posição exaltada, ele a tinha. Quem deu tinha autoridade para dar? É óbvio. Quem deu tinha autoridade para dar, e se deu era porque ele não tinha. Quem somente podia fazer parte dos conselhos de Deus? Ele, o Filho de Deus. Mas houve um terceiro lá no céu, abaixo de Cristo, que tentou fazer parte desse conselho, tentou formar uma trindade no céu. E quando ele intentou isso, o que foi que aconteceu? Acabou sendo expulso. Então veja bem, gente, nós temos aqui declarações da mensageira lançando por terra a doutrina nova da igreja no presente, que defende uma trindade, ou seja, três deuses coeternos. Ela está deixando bem clara que Cristo é o Filho de Deus. E não vem com essa ideia, porque outro dia eu sentei com um doutor em divindade, nós ficamos quase 3 horas conversando ali, e ele veio com a seguinte ideia, doutor da igreja, viu? Da igreja. Ele disse o seguinte, que aqui Cristo é filho na terra. Pega o livro História da Redenção, 1º capítulo, e medita ali, e você vai ver se Cristo era filho antes de vir à terra ou não. Torno a repetir, gente. O dragão vai se irar contra a igreja, mas ele vai perseguir o remanescente. Um punhado de pessoas que estão insistindo em manter o testemunho de Jesus. Manter o testemunho de Jesus significa defender, preservar, manter a fé conforme o que?
crida e declarada pelos pioneiros, o que não ocorre mais hoje na nossa igreja, gente. Por quê? O povo não está mantendo mais, porque estão pregando coisas que é contrárias às declarações do dom de profecia. Você vai ter que decidir. Você vai ter que se posicionar. E eu quero já te deixar uma coisa bem clara. Se você escolher manter-se ao lado do testemunho de Jesus, pode se preparar. Os homens vão vir para cima de você. Vieram para cima de mim. Estão vindo para cima de todos aqueles que estão decidindo ser fiéis à crença dos pioneiros. Vai ser diferente com você? De jeito e maneira. Uri Smith declara: as escrituras em parte alguma falam de Cristo como um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Ver comentários a Apocalipse 3,14, onde demonstramos que Cristo não é um ser criado. Mas, conquanto, como filho gerado, não possua com o Pai uma coeternidade de existência pretérita, o começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação. Cristo é agora objeto de adoração igualmente com o Pai, mas não provam que tenha com ele uma eternidade de existência passada. As profecias do Apocalipse, página 82. Quem foi Uri Smith? Um dos pioneiros fundadores da igreja. O primeiro secretário quando da organização da igreja em 1863. E ele está dizendo no seu livro, As Profecias do Apocalipse, que Cristo foi criado? Não. Hoje, os teólogos da nossa igreja estão confundindo os membros para que não aceite o antitrinitarianismo, porque eles vão dizer que o quê? Os antitrinitarianos estão dizendo que Cristo foi criado. Mentira, irmãos. Porque a igreja católica perseguiu o povo de Deus no passado, dizendo que o que eles criam que Cristo foi criado. Não tem nada a ver. A Bíblia ensina que Cristo foi gerado. Gerado não é o mesmo que criado. Gerado, meus queridos, é você juntamente com a sua esposa ter um relacionamento e depois de 9 meses a criança nascer e você criar. Então a criança foi gerado, agora criado é diferente, é você adotar. Alguém que não veio do seio de vocês, alguém que vocês pegou lá por bondade, adotou e decidiu criar. Então é diferente a questão criado de gerado. Então Uri Smith vem dizendo que o quê? Que Cristo foi gerado pelo Pai. E num dado momento ele passou a ser exaltado como o Pai o era exaltado, adorado como o Pai o era adorado, concordando com a declaração anterior que nós lemos com respeito aos escritos do dom de profecia. Mas sabe o que fizeram com este livro de Uri Smith na década de 50? Suprimiram. O livro Em Busca de Identidade, escrito pelo pastor George Knatt, vai dizer que o quê? Houve uma comissão ali dos editores, pegaram essas declarações de Uri Smith, semi-arianas e antitrinitarianas, e removeu dos livros. Por quê? Eles estavam introduzindo a Trindade. Fizeram uma limpeza nos livros, o Dr. George Knatt vai dizer. Sim, e eu louvo a Deus porque o doutor está sendo franco, honesto, e precisa ser. Sabe por quê, meus queridos? Porque contra fatos não há argumentos. Tem de haver transparência, embora ele esteja aí com esse novo pensamento. Mas eles pensando que de alguma forma vai entreter o povo, de forma que eles não vão perceber as claras mudanças, eles acabam o quê? Colocando as coisas a fim de sustentar as argumentações deles em prol da mudança, mas na verdade Deus está usando exatamente esses pontos para mostrar que é infundamentável as questões que eles hoje estão defendendo. Por quê? Nós começamos a ver com clareza que os pioneiros tinham razão naquilo que eles criam, do testemunho da profetisa. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, o único nascido de Deus ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça humana. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226. Cristo é o único nascido de Deus, Cristo é o único que foi gerado. Todos os demais outros foram criados, todos os demais outros seres, os anjos, os seres dos mundos não caídos, inclusive nós. Cristo não, ele foi gerado. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Grande Conflito, página 493. Então nós vemos aí mais um outro texto mostrando que Cristo, o Filho de Deus, ele é um com o Pai em quê? Em natureza, propósito. Ele é o único no caráter, que de fato a filiação de Cristo é algo que era completamente defendido, apoiado pelos
pioneiros. Demais pioneiros declaram: para José Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Autobiografia 204-215. Saiu na Review de 5 de agosto de 1852, página 52. Para Cornell, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Facts for the Times, página 76. Para John Andrews, outra declaração: o Filho de Deus teve por Deus Pai em algum ponto da eternidade passada, no princípio dos dias. Revenge Herald, 7 de setembro de 1869, página 84. Wagner, do alto de sua popularidade alcançada em 1888 em Minneapolis, escreveu em 1890 que houve um tempo em que Cristo procedeu e emanou de Deus, tempo tão recuado nos dias da eternidade que, para a compreensão finita, é como se fosse sem início. Cristo e sua justiça, página 21 e 22, Em busca de identidade, páginas 16 e 17. O que nós temos aqui? Outras declarações de pioneiros tais como José Bates. Nós temos aqui Wagner, o célebre personagem da Assembleia de 1888. Interessante, este livro, Cristo e sua Justiça, nós o publicamos. Por quê? A casa publicadora não está publicando este livro, que defende a verdadeira doutrina da justificação pela fé, mostrando que Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda, uma natureza caída, ou seja, ele venceu, nós também podemos vencer. Por quê, meus queridos? Eles não estão publicando os livros dos pastores Wagner e Jones. Exatamente porque eles mudaram a teologia. Estão ensinando para os membros uma doutrina católica. A doutrina de que Cristo veio com a natureza do homem antes da queda. Ou seja, a ideia de que Cristo foi gerado por Maria Imaculada. E como ela era imaculada, ela não tinha tendências para pecar. E, consequentemente, não passou para Cristo as tendências para pecar. Isso é doutrina católica, gente, que a nossa igreja hoje está ensinando para os membros. É por isso que uma grande classe hoje está crendo que não pode cumprir a lei, não pode guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Estão ensinando para os membros da igreja que pecado é natureza. Ora, se pecado é natureza, eu jamais vou vencer o pecado. O pecado é minha natureza. Em outras palavras, pau que nasce torto, morre torto. Mas é verdade isso? Negativo. A Mensageira vai deixar bem claro que a única definição dada nas Escrituras é que pecado é transgressão da lei. Só que o quê? A maioria dos nossos irmãos estão crendo que pecado é natureza, não pode vencer o pecado, então o dragão vai se irar com essa classe aí? Nunca, jamais. Está caindo no engano dele. É Satanás quem disse no céu e diz na terra que o homem não pode guardar a lei de Deus. É Satanás que acusa Deus de injusto por estabelecer uma lei que os seus filhos não podem guardar. Mas é isso verdade? Mentira. Porque vai ter uma classe de crentes, uma classe de homens e de mulheres que vai vindicar o caráter de Deus, que vai cumprir todos os mandamentos da lei de Deus, que vai vencer como Jesus venceu. Amém, irmãos? E se você, meus queridos, quiser estar nessa classe, você tem que aceitar os testemunhos exatamente como eles se autodeclaram, se autorrevelam. É por isso que o dragão vai se irar, meus queridos, já está se irando contra um punhado de irmãos dentro da igreja, porque eles continuam crendo que nós podemos vencer o pecado como Jesus venceu. O que é um remanescente? Qual a ideia do remanescente? A ideia do remanescente, meus queridos, é uma sobra, é um resto, é um punhado de pessoas no meio de uma grande apostasia. Foi assim nos dias de Israel, meus irmãos. O povo estava ali na apostasia, mas sempre tinha um resto. Tinha o Elias, tinha o Jeremias, tinha o João Batista, tinha os apóstolos. Durante a Idade Média, a grande apostasia, mas tinha um Wycliffe, tinha um Ros, tinha um Lutero. Nos dias dos pioneiros, uma grande apostasia no protestantismo, mas tinha um José Bates, um Tiago White, tinha um Uri Smith, uma Ellen White. E nos dias de hoje, não é diferente. A igreja caiu na apostasia, afastou-se dos marcos antigos, afastou-se dos alicerces da fé pioneira. Mas tem um resto, e graças a Deus por isso. Tem um resto que está buscando resguardar a lei e o testemunho. Você está fazendo parte deste resto. A minha oração é que você faça parte. Porque se você o fizer, você está no caminho da vitória. Amém? Testemunho da profetisa. Unicamente pai e filho devem ser exaltados. Meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 58.
O santo par unia-se a eles e elevava sua voz num harmonioso cântico de amor, louvor e adoração ao Pai e a seu amado Filho, pelos sinais de amor ao seu redor. História da Redenção, página 22. Quantas pessoas nós temos aqui que está sendo adorada, que é digno de exaltação? Somente o quê? Pai e Filho. Nós temos aqui o dom de profecia, o testemunho de Jesus, nos afirmando que unicamente Pai e Filho devem ser adorados. Lá no Éden, Adão e Eva adoravam somente o quê? O Pai e o Filho. E nós vamos ver num texto mais adiante do dom profético que na eternidade os anjos adoravam somente o Pai e o Filho. Mas e hoje? O que está acontecendo, meus queridos? Será que nós estamos fazendo exatamente como os pioneiros faziam? Adoravam unicamente o Pai e o Filho? Sinto muito o que eu vou falar, mas eu sou obrigado a declarar. Satanás fincou sua bandeira em cada templo adventista do sétimo dia. Sábado após sábado, os ministros, sabendo ou não, estão exortando, estimulando o povo a adorar um Deus que a Bíblia e nem o testemunho jamais autorizou adorar. Quando você abre o seu inário adventista do sétimo dia, na transição da escola sabatina para o culto divino, especificamente o hino número 12, ali está dizendo que a adoração também é estendida a uma terceira pessoa, o chamado Deus Espírito Santo. Mas espera aqui, não é unicamente o Pai e o Filho que deve ser adorado? Por que então, hoje você, os nossos ministros, exortando a adorar três deuses? Você percebe? Quem era o terceiro no céu? Quem quis ser adorado no céu? Não era Lúcifer? Hoje Satanás? Então, veja bem, meus queridos, ou nós vamos manter o testemunho de Jesus, adorando nos nossos cultos divinos unicamente o Pai e o Filho, ou vamos aí continuar nesse engano da nova teologia, adorando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, é muito séria a questão, sim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos desrespeitando os conselhos de Deus através de sua mensageira. Nós estamos adorando uma terceira pessoa que a palavra de Deus não nos recomenda adorar. O fator adoração é algo sério, sim. A terceira mensagem angélica diz que se alguém adora a besta e a sua imagem, vai sofrer as consequências. Deus está ameaçando os adoradores da besta, meus queridos, que eles se arrependam da falsa adoração. E os pioneiros ensinavam na primeira mensagem angelical que a adoração era ao Deus único e ao seu Filho. Porque o quê? Ele foi exaltado a uma posição de igualdade com o Pai. A questão deve nos preocupar, sim, gente. Sem sabermos. Pode ser muitos de nós. Tem aqueles que estão até conscientes, mas por medo dos homens, por medo de ser excluído, estão que permitindo que os seus irmãos ofereçam uma adoração que a Bíblia não aprova. Eu sei de pessoas aí, meus queridos, que estão a cada sábado vendo os seus irmãos sendo enganados, adorando a Satanás, mas não estão tendo a coragem moral de levantar e protestar. Agora, pergunta para Alexandre Botelho se ele fica calado. Pergunta para Alexandre Botelho e para os demais servos e servas de Deus se eles ficam quietos, se eles vão deixar seus irmãos continuarem no engano, sabendo que estão sendo enganados e não fazer nada. Negativo. A ordem é clara, protestai. E sabe de uma coisa? Hoje aí os cristãos ficam dizendo que são protestantes. Protestante coisa nenhuma, foi o tempo. Protestante é aqueles que protestam contra o pecado. Protestante que fica vendo as coisas acontecer e faz de conta que não está vendo, não tem coisa nenhuma de protestante não. São verdadeiros católicos, porque estão condescendendo com os erros de Babilônia. E nós deixamos bem claro a história do adventismo, o que os pioneiros criam, como era a crença deles, a quem eles adoravam, enfim, todas as questões girando em torno da Igreja de Deus firmemente estabelecida nos últimos 50 anos, conforme mencionado pela Sr. White, que vai do ano 1854 a 1904. Nós vimos o quê? As mudanças dos outros 50 anos, do ano de 1930 até 1980, quando a doutrina crida pela nova teologia era um ataque
uma subversão das doutrinas cridas pelos pioneiros. Neste primeiro momento nós deixamos bem claro as mudanças e agora nós vamos tratar de um outro assunto que agora implica sobre o remanescente e Babilônia. Sabe por quê? Tem pessoas aí crendo piamente que a igreja apóstata é a igreja remanescente. Nós cremos piamente que o remanescente jamais vai constituir Babilônia. Agora, defender que os apóstatas, apesar de estarem à frente da obra, apesar de deter o poder eclesiástico, econômico, enfim, apesar dos pesares, e ainda assim dizer que é o remanescente, eu sinto muito. Pois então agora nós vamos analisar um texto da Sra. White, Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 355, 368, intitulado A Igreja Remanescente Não é Babilônia. Quando é que Ellen G. White escreveu este assunto, meus queridos? Vocês vão ver lá no rodapé que foi no ano de 1893. Quando Ellen White escreveu este assunto, a apostasia alfa tinha acontecido? Quando Ellen White escreveu este assunto, as doutrinas da igreja eram as mesmas pelos pioneiros ou eram outras? Eram as mesmas. Enfim, quando a mensageira de Deus escreveu este assunto, meus irmãos, ela estava defendendo a igreja remanescente ou a nova organização? Ela estava defendendo uma igreja que, juntamente com seus irmãos de fé, haviam estabelecido na plataforma eterna da verdade. E qualquer um que se levantasse naqueles dias dizendo que aquela igreja era Babilônia, chamava a atenção dela para repreendê-lo severamente. E com toda razão, uma igreja que está com a doutrina correta, uma igreja que está pregando as 3 mensagens angélicas de forma devidamente correta, uma igreja que está ali, meus queridos, se esforçando por tornar conhecido as implicações da verdade presente. Chamá-la de Babilônia? De forma alguma. Ela podia ter seus problemas comportamentais, suas dificuldades aqui e acolá, mas doutrinária, não. Vamos então analisar esse texto aí com respeito a essas declarações da Sra. White. Apostasia alfa e ômega. Olha o que ela escreveu quando da apostasia em 1904, anos depois de quando ela escreveu esta carta em 1893. Ela diz o seguinte: apostasia alfa, não vos enganeis. Muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza assustadora. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 194. O que foi que ela escreveu aí? Em 1904, anos depois dela ter escrito lá que a igreja não era Babilônia, ela está dizendo, meus queridos, que muitos se afastariam da fé. Que fé? A fé dos católicos? A fé dos evangélicos? Ou da fé adventista? Muitos se afastariam da fé adventista do 7º dia. Dando ouvido o quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E um desses demônios é aquele anjo que caiu do céu. Ela continua dizendo, meus queridos, que o quê? Diante de nós estava o alfa, mas viria o quê? O ômega, que seria de natureza assustadora. Gente, que apostasia era essa que levou Ellen White a se assustar diante dela, dentro da igreja? Apostasia ômega. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203, 1904. O que nós vemos aqui? A mensageira tremendo pelos adventistas do 7º dia, meus irmãos. Ela viu aqui os nossos queridos ir entrar num assunto que não deveria entrar. Kellogg's, quando da apostasia alfa, tentou introduzir a trindade dentro da igreja. A mensageira estava viva, se levantou, bateu de frente com ele. E não teve êxito, não teve sucesso. Mas ela disse que o quê? Viria o ômega. E ela tremeu por você. Por você que está me ouvindo aí. Ela tremeu por você, meu irmão. Porque ela disse que os nossos líderes não deveriam especular sobre a presença e a personalidade de Deus. 4 anos depois, 1919, estava lá alguns dos nossos
pastores já mexendo com essas questões, meus irmãos, sobre a personalidade de Deus. Em 1931, conforme nós já vimos, eles mudam a doutrina e em 1980 eles a oficializam. Mexeram ou não com respeito à questão da presença e a personalidade de Deus, dizendo agora que o Espírito de Deus é um terceiro Deus. Ou seja, a trindade que foi combatida pelos pioneiros quando da apostasia alfa, agora foi estabelecida na igreja quando da apostasia ômega. Quem foi que encabeçou a apostasia alfa? Foi um leigo da vida? Foi um dos mais eminentes homens da obra dos dias dos pioneiros, irmãos. Um líder de grande peso na igreja adventista do sétimo dia, o Dr. Kellogg. E a apostasia ômega, meus irmãos, vai ser diferente, ia ser diferente. É um Alexandre Botelho que vai estabelecer a apostasia ômega numa igreja mundial, numa estrutura solidamente estabelecida como é a nossa igreja. Irmãos, é lá na cúpula, é lá em cima. A questão não é de baixo para cima, não. A apostasia, irmãos, sabe, não vem de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. O povo vai onde os líderes vão. Olha para Israel, quem é que levava o povo de Israel para a apostasia? Era o sacerdote, irmãos. Era os príncipes, eram os líderes da nação. Quem foi que levou o povo a rejeitar Jesus? Foi um pescador lá do fim do mundo? Negativo. Foi Anás e Caifás, os presidentes da Associação Geral dos dias deles. Eram os líderes da igreja, meus irmãos, que levaram o povo a rejeitar Jesus. E agora a história vai ser diferente? Não. A liderança é que sempre leva o povo a perder quando desvia os olhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ômega, nós tivemos o Will Cox em 1931 com umas 3 administradores que mexem na doutrina da igreja. Depois, em 1956, nós temos os pastores Fromm, Anderson e Reed, que vai fazer acordo ecumênico com os evangélicos, mudando a doutrina de novo. E nós temos agora, em 1980, os pastores lá na cúpula da igreja, numa assembleia geral, votando novas doutrinas que vão de encontro às doutrinas dos pioneiros. Então espera aqui, é a mim que você tem que chamar de anticristo? É Alexandre Botelho que você tem que combater? É a mim que você tem que perseguir? Abre os olhos, rapaz! Vamos abrir os olhos, irmão, vamos acordar, vamos sair dessa mornidão. São eles que estão levando a igreja à perdição. É eles que estão fazendo você adorar um falso Deus a cada sábado na igreja. Não é Alexandre Botelho, não. Pelo contrário, eu estou tentando abrir os olhos de vocês e os demais irmãos que estão envolvidos, comprometidos com a fé dos pioneiros. Nós precisamos abrir os olhos e permitir que o colírio do Espírito Santo, o colírio dos testemunhos, cure a nossa cegueira. Porque senão, nós vamos continuar fazendo a obra do diabo, pensando que estamos fazendo a obra de Deus. E sabe onde a gente vai terminar? No inferno. Sim, no inferno, com o diabo e os seus anjos. Esta é a grande verdade. Quando Ellen White escreveu aqueles homens dizendo que não chamasse a igreja de Babilônia, ela estava defendendo uma igreja. Mas eu vou mostrar nos textos adiante que ela não estava defendendo essa igreja apóstata que hoje está levando a perder as suas mensagens e as mensagens dos pioneiros. A demolição das doutrinas. Nós vamos considerar os textos deste capítulo. Eu fiz questão, meus queridos, de pegar este capítulo e agora eu vou considerar com você muito dos textos contidos ali e você, por você mesmo, vai chegar à conclusão depois. Se Alexandre Botelho está falando besteira ou se ele está falando a verdade. Você tem todo o direito e toda a liberdade de tomar a decisão que quiser. Mas deixar bem claro que você tem o dever, a responsabilidade de examinar tudo e reter o bem. Se quiser, claro, né? Porque no fim a decisão é pessoal, não é verdade? O propósito dessa mensagem é chegar às pessoas, tá entendendo? E a forma dela chegar é as pessoas tendo acesso a ela. Então, o meu trabalho, juntamente com os meus irmãos, é dispor da mensagem, o do Espírito de Deus de favorecer que ela chegue até você. E o seu dever de ouvir. E no fim, aceitar ou não se quiser, né? É individual, não é verdade? A demolição das doutrinas. Desde anos tenho apresentado o meu testemunho dizendo que, em surgindo quaisquer pretendendo possuir grande luz, e não obstante, advogando a demolição daquilo que o Senhor, por seus agentes humanos, tem estado a edificar, acham-se eles muito enganados, e não trabalham em cooperação com Cristo. Aqueles que afirmam que as igrejas adventistas do sétimo dia constituem Babilônia ou qualquer parte de Babilônia deveriam antes ficar em casa. Testemunhos Seletos, volume 2, página 355.
que nós lemos aí? Pessoas que estão tentando demolir os pilares da igreja adventista do sétimo dia, que estão chamando ela de Babilônia, deveriam o quê? Fazer o quê? Ficar em casa. Então veja bem, ela está dirigindo aqui uma mensagem a um grupo de pessoas que estavam tentando lançar por terra as doutrinas estabelecidas da igreja nos seus dias. Ela era viva, alguns dos pioneiros estavam vivos, então o quê? Ela combatia essas pessoas. Espera aqui, meu querido. Os alicerces da fé já está estabelecido. Você se levanta tentando mexer nesses alicerces e agora vem dizer que essa igreja é Babilônia? Negativo.